Pode ser já, verdades e mentiras. Irmã Maria Pacheco estava fechado o teu microfone. Fica à vontade, minha irmã. O irmão trouxe uma passagem muito interessante, né? Esse do esperma ali e do nascimento, né? Então, eu vou trazer uma parte aqui sobre esse nascimento, para que aqueles que estão no ouvir aqui, nosso nascimento espiritual em Yahshua Mashiach, que diz aqui em Pedro, né? 1 Pedro 1:3 diz assim: Bendito seja Yahweh, o Pai do nosso Salvador Yahshua Mashiach, que segundo a sua grande benevolência nos gerou de novo. Tivemos aquela geração do nascimento, mas nos gerou de novo, novamente, para uma, como o irmão disse, que lá por diante o homem se estragou, né? Aí ele nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Yahshua Mashiach, né? Dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não pode murchar, guardada nos céus. E quando ele chega aqui, ele vai explicar como foi que a gente foi gerado no versículo 23, aleluia, versículo 23, aí ele diz aqui assim, sendo de novo gerado, ele diz assim, sendo de novo gerados, não de uma semente corruptível, mas de uma incorruptível, pela palavra de Yahweh viva, e que permanece para sempre. Aí quando ele diz assim, ó, toda carne é como Eva, e toda a glória do homem como a flor da Eva, secou-se a Eva e caiu sua flor. O que ele quer dizer com isso? Que a carne, ela volta para o pó, a carne não herdará reino, toda a carne, ele nos deu vida através do ruá do Pai. Aí ele diz aqui, mas a palavra de Yahweh permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, amado, a gente vê esse gerar de novo, e ao sermos gerados de novo, nesse momento que estamos a passar, como diz, que nada nos separará do seu amor, nem a angústia, nem a tribulação, nem a morte, né? Nem a perseguição, que nada vai nos separar do seu amor para conosco, nenhuma dessas coisas irá nos separar, louvado seja Yahweh dos Exércitos. Então, amada, a gente vê aqui em Romanos 8, do versículo 26, algo interessante aqui, porque assim, quando nós fomos gerados de novo, nós recebemos o ruá do Pai. E este ruá do Pai, ele é um grande ajudador nosso nessas questões de passar por essas situações. Nessas situações de, como o irmão trouxe, pode passar por enfermidade, pode passar por luta, pode passar com qualquer que seja a situação. Mas Yahweh tem sempre uma promessa para nós. Por isso que ele aqui diz assim, ó, ele diz no versículo aqui 25, mas se esperarmos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira também o ruá nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos como havemos de pedir como convém. Mas o mesmo ruá intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do ruá. E é ele que, segundo Yahweh, intercede pelos kadosh, que é pelos santos, pelos puros. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Yahweh, daqueles que são chamados para o seu decreto. Por isso que todo aquele que é escolhido, que é chamado, que é gerado de novo, ele recebe o ruá para que possa conseguir ser mais que vencedor. Aleluia, louvado seja Yahweh dos Exércitos. Aleluia! Louvado seja o tremendo demais, meus irmãos. É Verdades e Mentiras, o 11º episódio, Mais que Vencedores. O irmão Roberto, ele trouxe ali uma menção do que é ser mais que vencedores. Que vitória é essa que torna mais que vencedores? A vitória sobre o mundo, quem vence o mundo. Eu convido você aí que está nos assistindo, está nos acompanhando, que está em condições de abrir sua escritura, vamos até 1 Yohanan, 1 João 5, a partir do versículo 3, vai confirmando essa palavra que trouxe o irmão Roberto, né? 1 Yohanan 5, a partir do versículo 3, diz assim: porque esta é a caridade, o amor de Yahweh. Nós aqui falamos pelo nome original,
o nome sagrado, tá bem, meus irmãos? Para aquele que está ouvindo e que talvez possa não estar entendendo. Aqui, no caso, é Ial, porque é Yod Re Vav Re, no hebraico. Só para ficar um pouco mais esclarecido para quem está nos acompanhando e talvez possa estar se perguntando, mas o que é isso? Mas o que é isso? Esses são os nomes sagrados. É um nome sagrado que nas escrituras normais, que são vendidas, aí houve umas mudanças, eles mudaram, tiraram os nomes sagrados, Yod Re Vav Re, e botaram um nome ali de abominação. Né? Louvado seja. Então vamos ler de novo. A primeira é Yohana, 1 João 5, a partir do 3. Porque esta é a caridade de Yahweh, que guardemos os seus mandamentos. Guardar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque tudo o que é nascido, olha só, tudo que é nascido de Yahweh vence o mundo. Então tem que ter um novo nascimento. Tudo que é nascido de Yahweh vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa emuná. Olha aí, a nossa emuná. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Yahshua é o filho de Yahweh? Então, tá aí. Quem é que vence o mundo? Aquele que vence, que crê que Yahshua é o filho de Yahweh. Muito bem, nós estamos aqui, então, numa nova aliança, né? Mas sabemos que teve tempos anteriores que teve também vencedores. E como aqueles venceram? Como eles... Porque Yahshua não era nascido. Eu vou levar essa bola para a irmã Maria Pacheco para ver como é que se formou esses vencedores. Como é que está se formando esses vencedores? Esses vencedores aqui é só para essa aliança? Ou já está todos os vencedores? Quem são esses vencedores? Que são vencedores, não, mais que vencedores, na verdade, é mais que vencedor. Vencedor é o povo do mundo. Eu vou levar para a irmã Maria Pacheco. Irmã Maria Pacheco? Louvado seja Yahweh dos exércitos. Eu vou levar, irmãos, para uma pessoa muito conhecida, o Davi, que é o Dude, né? O Dude, o Davi, porque o Davi enfrentou muitas lutas, né? O rei Saul tinha sido escolhido pelo povo para reinar, mas o rei Saul desobedeceu a Yahweh, e Yahweh mandou Samuel na casa de Jessé para ungir a um que ele tinha escolhido, como eu disse, vai lá e unja Davi. E quando foi lá que ungiu a Davi, né, parecia muitos irmãos, mas não é esse, porque Yahweh não vê a aparência, Yahweh vê o coração, e Yahweh já tinha escolhido a Davi, e que escolheu a Davi. E para Davi conseguir reinar, entrar, tomar conta ali de Yalxalã, reinar ali, o Davi passou por muitas lutas, passou por lutas com o rei Saul, Davi passou por luta dentro da própria família com seu filho, né? E aqui, em 1 Samuel, 2 Samuel 22:1, diz assim, depois que Iau, a gente sabe quem concede a vitória é sempre Iau, né? Depois que Iau concedeu a vitória a Davi, Davi disse assim, e falou Davi a Iau as palavras deste cântico, 1 Samuel 22. 1 Samuel 22, 1. Que diz assim, depois que ele conseguiu, que Iau deu a vitória, que ele já chegou no reino, e ele falou assim, disse a Iau, e falou Davi a Iau as palavras deste cântico, no dia que Iau o livrou da mão de todos os seus inimigos e da mão de Saul. Olha aí, livrou da mão de todos os inimigos e livrou da mão de Saul. Disse Davi, pois, o Iau é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador. Iau é o meu rochedo, novamente. Nele confiarei, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto retiro, o meu refúgio, o meu salvador. Da violência me salvas. O Iau é digno de louvor. Invocarei o nome de Iau e ficarei livre dos meus inimigos. Porque me cercaram ondas de morte, torrentes de homens ímpios me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, encontraram-me laços de morte. Estando na angústia, invoquei a Iau, ao meu Criador clamei, e do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos dos céus se moveram, e se abalaram, e ele se irou. Subiu a fumaça
das suas narinas, né, e da sua boca um fogo devorador, carvões incendiado diante dele. Porque a Bíblia diz assim, ai daquele que toca na menina dos olhos de Iau, que toca na menina dos olhos de Iau, ai daquele. Então, Iau é aquele que peleja, Iau é aquele que pleiteia todas as nossas causas. Então, amado, a gente vê aqui o Davi agradecendo a Iau, né? Deixa eu ler só o versículo 19 e o 20 aqui, diz assim, encontraram-me no dia da minha calamidade, porém Iau me foi meu amparo, tirou-me de um lugar espaçoso e livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou Iau, conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, me retribuiu. Então, Iau ali atendeu a Davi, né? Tanto é que Davi chega a dizer, no salmo dele, Salmo 12, versículo 6, ele diz que a palavra de Iau, né? Ele diz que Salmo 12, versículo 6, que a palavra de Iau, ele dando veracidade à sua palavra, ele diz assim, a palavra do Iau são palavras puras, como prata refinada, em fornalha, de barro, purificada 7 vezes mais. Então, o salmista deu crédito, porque ele disse que a palavra de Iau, elas são puras, e ela é provada, e ela é refinada. Porque o salmista Davi enfrentou todos esses obstáculos para vir ali no seu trono a reinar. Como eu disse no começo, todos os obstáculos que se apresentaram de frente dele, e mesmo assim, Iau havia escolhido, havia determinado, nada podia impedir. Então, o Davi é considerado também como mais que vencedor, porque Iau ali fez ele reinar, e ali destruiu, né, destruiu Saul com aquele povo que foi naquela guerra com os filisteus, destruíram ali, e Davi veio a reinar. Quando Davi veio a reinar, o filho dele veio na frente querendo reinar no seu lugar, Absalão. Mas aí também foi tirado. Então, Iau é aquele que conduz a nossa vitória sempre, amado, sempre foi assim, sempre vem de Iau dos exércitos, né? Até hoje, nossa vitória vem dele, né? Que ele nos ajuda. Aleluia, louvado seja Iau. Essa é a minha contribuição. E quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia de Iau, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros de Iau com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram, temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília. Tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa, Iau e Iaucha, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Iau. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho, porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima.